Já pega sua Bíblia, nós já vamos entrar na palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. Enquanto você abre, eu já quero incentivar também. Pega seu bloco de notas, vira para a pessoa que está do seu lado aí, fala assim: é muito bom. Não, mas fala com fé, vai gente, diga: é muito bom anotar. O Senhor vai falar com você. Então anote. 1 Samuel 16. Você que já está anotando, anote isso. Hoje eu quero intitular essa mensagem como Entenda as suas guerras. Fala comigo: entendendo as minhas guerras. 1 Samuel 16, versículo de número 13. A Bíblia diz, acompanhe comigo a leitura. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu-a na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito Santo do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Naquele dia, Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu Davi, e o Senhor apoderou-se dele, e Samuel voltou para Ramá. Então, olha só isso aqui. Deixa eu só trazer um pouquinho de contexto antes de nós entrarmos na mensagem de hoje. Esse texto, 1 Samuel 16, é a primeira menção do nome Davi. Fala comigo: Davi. É a primeira menção do nome Davi. Alguém que hoje nós conhecemos como um grande rei, um grande homem do Senhor, aquele que é conhecido como homem segundo o coração de Deus, aquele que conseguiu tantas vitórias, que fez algo tão sobrenatural, que foi tão usado pelo Senhor. A primeira aparição desse homem está aqui em 1 Samuel 16. Agora, o que me chama a atenção é que o primeiro momento que surge o nome, ele já surge com a revelação da unção do Senhor sobre a vida dele. O profeta então vai até a casa de Jessé, seu pai, e diz: o Senhor me enviou, porque o Senhor deixou o rei Saul e ele está levantando um novo rei. Deus direciona até a casa de Jessé e ele fala: cadê os seus filhos? Porque existe um filho que vai ser levantado como um rei. E vem um por um, do mais velho ao mais novo. E eu acho bem interessante isso. Tudo bem que eram muitos filhos, né? Mas é engraçado você esquecer de um filho, né? Imagina, já foi esquecido na escola, é mais ou menos esse sentimento. E aí vai passando um, passando o outro, passando o outro. E Samuel está falando: nenhum desses é aquele que eu levantei, que o Senhor tem. Até o momento que ele fala: tem mais um. E esse mais um era o Davi, que estava lá no pasto, esquecido. E quando Davi chega, o Senhor revela: esse que eu estou ungindo. A Bíblia então diz que o profeta pega o óleo e unge a cabeça de Davi. E esse ungir é uma coisa muito importante, preste atenção nisso. Porque a unção do Senhor, especificamente nesse momento, é quando Deus coloca o DNA dele sobre Davi. Deus estava levando Davi, dizendo: é essa vida que eu tenho para você, é essa unção que eu tenho para você, é esse o chamado que eu tenho para você, é esse o propósito pelo qual você está vivendo a sua vida. E Deus então unge Davi, e em seguida a Bíblia diz: e o Espírito Santo se apossou dele. Agora, só segura isso daqui. Quantos aqui tem algumas ou várias palavras do Senhor sobre a sua vida que ainda não se concretizaram? Deixa eu ver você. Levanta a mão se você tem, se você crê que essas palavras vão se concretizar. Deixa eu ver você. Se você tem essas palavras, você se encontra exatamente como Davi. É o momento que ele foi ungido e ele recebe isso do Senhor. Agora, a minha pergunta é: o que vem depois da unção? O que vem depois da revelação daquilo que Deus tem? Eu te pergunto, que você sabe o que Deus tem sobre você, eu sei que você sabe. Mas a minha pergunta é: o que vem depois? Agora, é isso que me chama a atenção nesse texto, porque 1 Samuel capítulo 16 é a primeira aparição de Davi, sendo ungido e recebido de Deus aquilo que Deus tinha. E logo no capítulo 17, logo em seguida,
A próxima história que acontece sobre Davi é Davi indo servir os seus irmãos e encontrando um gigante. Logo depois que ele recebeu a unção do Senhor, ele já começa a encontrar aquilo que nós chamamos de guerras. Fala comigo, guerras. Logo em seguida, ele acabou de ser ungido, e Deus já conduz ele para um ambiente de guerra. Eu não sei você, mas muitas vezes eu já fiquei me questionando: Senhor, o Senhor diz que tem uma unção, o Senhor diz que tem algo preparado sobre a minha vida, mas o que eu estou vendo é só guerra, é só batalha, as coisas não estão avançando como deveriam avançar. E é justamente isso que está acontecendo nesse texto. Davi recebe a autoridade, a unção, e logo em seguida, ele já começa a enfrentar algumas batalhas. Agora, eu já quero começar a desenvolver isso, que você não precisa da isenção de batalhas e guerras na sua vida. O que você precisa, assim como eu, nós precisamos entender as nossas guerras. E qual é o motivo por trás das nossas guerras? Olha isso, porque a Bíblia diz, e Samuel ungiu, fala comigo, ungiu. A palavra ungir, diferente de outros momentos que a unção vem, especificamente quando fala sobre Davi, a palavra ungir vem do original derramar, ou seja, foi derramado algo, mas foi também a palavra original, e eu gosto dessa definição, foi impregnado, foi marcado na vida de Davi. Então é como se Deus pegasse, quando Deus entregasse algo, Ele estivesse marcando e selando a vida de Davi, dizendo: existe uma marca que define que você agora me pertence, e você vai viver aquilo que eu tenho para você. Eu não sei se você já viu marcação em gado. Eu já fiz isso, você gostando ou não, porque eu falei no primeiro culto, teve gente que torceu o nariz, mas comer carne você come. Aí eu fui lá um dia, vamos marcar o boi, e realmente não é algo bonito de se ver. Passa lá no meio, você prende, esquenta o ferro, e você, é exatamente a mesma palavra daquilo que Deus está dizendo. E Deus ungiu Davi, Ele marca, Ele sela, porque aquilo que Deus derrama sobre a sua vida, precisa ser uma marca, precisa ser uma identidade, desculpa, precisa ser uma identidade. O Senhor, Ele precisa ter um selo em você. Eu carrego algo do Senhor. Essa é a primeira pergunta que eu quero fazer. Será que você tem esse selo, essa marca, essa carteirinha dizendo: eu carrego algo do Senhor? Agora, por quê? Porque quando vier as guerras, é esse selo e essa marca que vai te sustentar durante as suas batalhas. E aí em seguida ele vai dizer, além da unção, assim que Deus ungiu, o Espírito se apossou. Fala comigo, apossou. Ou apoderou. Na hora que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Essa é outra palavra que me chama a atenção, porque depois que a identidade foi cravada, o Espírito veio sobre Davi, e ele se enche naquele momento. E muitas vezes nós achamos que o mover do Espírito, a condução do Espírito é fofa. Olha que fofinho o Espírito Santo, olha que bonitinho que é a trajetória com Cristo. Em alguns momentos o Senhor vai derramar graça, mas exclusivamente nesse momento a palavra apoderou-se significa o Espírito Santo invadiu com força. O Espírito Santo possuiu Davi de forma agressiva. O Espírito Santo veio sobre ele e trouxe um impacto. Aí você fala, por quê? Porque na verdade o Espírito estava preparando Davi para as batalhas que ele iria enfrentar. Eu não sei você, mas muitas vezes eu me perguntei, Senhor, se o Senhor me ungiu, por que eu tenho guerra? Por que eu tenho batalha? Quer ver só uma prova? Olha isso aqui. Levanta a mão aqui agora, quem não tem nenhum tipo de problema e guerra hoje. Levanta a mão. Você não tem nenhum. Tem pessoa, criança com 9 anos que não levantou a mão já. Não sei que problema é, mas algum tem. Olha só, todo mundo é a mesma coisa. Você precisa entender que todos nós temos as guerras. Agora, não fica um questionamento. Se Deus tem algo preparado sobre a minha vida, por que eu estou passando tanta guerra? Por que eu estou passando tanta luta? Porque o Senhor permite certas coisas. Agora, a pergunta errada é, por que eu estou passando por guerras se eu fui ungido?
A pergunta certa, se você está anotando, anote isso, e é uma coisa para você refletir. A pergunta correta é: como eu achava que eu poderia ser ungido e não ter guerras? Quando Deus nos unge, nós precisaremos passar por momentos de guerra. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga isso para ela. Fala assim: o momento que Deus te ungir. Não, fala com um pouquinho mais de autoridade. Fala: o momento que o Senhor te ungir, as guerras começarão. Tem gente que está assim: misericórdia, está amarrado. Mas a verdade, você precisa entender que a guerra não é o oposto da promessa. A guerra é o caminho até a promessa. Os momentos de batalhas que nós passamos não são algo tangente, não é uma paralela, não é algo que você fala assim: não sei por que está acontecendo. Faz parte. Olha para mim, escuta isso aqui na profundidade do seu coração. As nossas guerras fazem parte do plano maior do Senhor para vivermos aquilo que o Senhor ungiu as nossas vidas. Você gostando ou não, você querendo ou não, você tentando fugir ou não tentando fugir, as guerras fazem parte. Então qual é o nosso papel? Diga comigo: entendimento. O entendimento nos ajuda a passar por aquilo que nós temos que passar. Tem um homem que eu admiro muito e ele fala algo, se você estiver anotando, anote isso. Ele diz: Satanás gosta quando você ignora que você está em guerra, porque quem não percebe a guerra, não luta. Muitas vezes o plano do inimigo não é te colocar dentro de uma guerra, é fazer você achar que você não tem guerra. Porque no momento que você está na ignorância, achando que as guerras são coisas do diabo apenas, ou porque eu estou passando por isso, ele está te colocando num lugar de desvantagem na trajetória do que o Senhor tem. As guerras fazem parte, e o nosso papel é entender essas guerras. E o dia que você entender, adivinha comigo, as guerras vão facilitar? Não. Mas o Senhor vai te dar graça e inteligência para você vencer as suas batalhas. E é isso que nós precisamos. Então, dito tudo isso, pula comigo lá para 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Um capítulo depois, depois da unção, Davi sai daquele lugar e ele já encontra uma batalha. E pensa numa batalhona. Era um homem chamado Golias, um gigante. Logo depois da unção, logo depois da palavra profética, logo depois da promessa, ele já sai dali e ele já encontra o seu primeiro problema. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25. Os israelitas diziam: vocês viram aquele homem? Ele veio para desafiar Israel. O rei dará grande riqueza a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento, e isentará de impostos a família de seu pai em Israel. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar este filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e disseram: é isso que receberá o homem que o matar. No versículo 30, então virou-se para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam da mesma forma. Diga comigo: guerras. Quando nós estamos em guerras, o que nós precisamos entender? Davi, ele sai da unção e ele se depara com o primeiro problema. Só me responde aqui um pouquinho: qual era a promessa de Deus, a unção que Deus tinha colocado sobre Davi? Ser rei de Israel. E aí de repente ele está lá sendo o iFood dos irmãos, levando uma marmitex para os irmãos na guerra. Os irmãos estavam há 40 dias naquele campo de batalha. 40 dias Golias estava lá e falando: quem é que vai enfrentar? Davi chega, um garotinho, encontra aquele povo entregando a marmitex, e ele vira e ele fala: o que está acontecendo? Nós estamos em guerra. Aquele filisteu está desafiando e está querendo saber quem é que vai enfrentá-lo. Nessa época, historicamente, existiam combates individuais.
Então eles escolhiam um soldado de cada lado para eles lutarem, e aquilo definia muito sobre a batalha. E esse Golias está ali e ninguém desafia. E Davi faz uma coisa, preste atenção. Antes de entrar na guerra com Golias, escute isso. Davi, ele chega e a primeira coisa que ele faz uma pergunta: o que ganha quem matar esse filisteu? O que ganha quem matar esse filisteu? Diga comigo, o que ganha? O que ganha quem matar esse homem? E aí ele chega para o primeiro grupo e ele fala: pessoal, estou aqui. Você acha que Davi já tinha escutado o que iria ganhar, sim ou não? Aquilo já tinha corrido entre a nação, obviamente. Mas ele chega no grupo e fala: me fala, o que vai ganhar quem matar esse cara aí? E aí o pessoal vira e fala: olha, vai ganhar acesso ao palácio, vai ganhar o casamento com a filha do rei, isenção de impostos. Ele, opa. Aí ele sai dali e fala: entendi, beleza, vamos para o segundo grupo aqui. Pessoal, eu estou escutando uma conversa, mas só me responde, o que vai ganhar quem enfrentar essa guerra? Não, vai ganhar acesso ao rei, acesso ao palácio, vai casar com a filha do rei, isenção de impostos. Davi, pela terceira vez, faz a mesma pergunta. Ele vai até outro grupo e ele pergunta de novo: pessoal, o que vai ganhar quem matar esse filisteu? Eu pergunto, você acha mesmo que Davi, ele tinha falta de entendimento intelectual? Você acha que Davi não sabia o que ele estava fazendo? A primeira coisa que Davi nos mostra, diante das nossas guerras, escute isso. Davi, ele faz questão de entender qual era a guerra dele. Antes de entrar na guerra, ele queria entender o que é essa guerra. O que vai ganhar quem matar essa guerra? Naquele momento, você tem que entender, Davi, ele não era um curioso ignorante. O que ganha, o que ganha, o que ganha? Na verdade, Davi, ele estava alinhando as expectativas antes de entrar na batalha. Por que razão eu vou entrar nessa guerra? Por que razão eu vou para o campo de batalha para matar esse gigante? O que eu ganho com isso? Agora, a resposta atrai os ouvidos de Davi. Por quê? Porque ele queria entrar numa guerra, é igual você chutar um cachorro na rua parado. Você está andando na rua, tem um cachorro, você vai lá chutar o cachorro sem querer? Ele entende e ele entra nessa guerra, porque no momento que ele escuta, tem acesso ao palácio, ele olha para aquela guerra como um acesso para a promessa que Deus tinha. Ele fala: opa, faz sentido essa guerra. Quando eu entendo a minha guerra, eu começo a ter justificativa para batalhar dentro daquilo que o Senhor está propondo na minha frente. Ele fala: essa guerra faz sentido, e porque faz sentido, eu quero entrar nessa guerra. Essa é a minha primeira pergunta que eu faço hoje. Qual motivo você está guerreando? O que tem por trás das suas batalhas? Por que você tem que levantar todo dia, toda semana e dizer: eu vou enfrentar as guerras que eu tenho que enfrentar? Porque o que tem de gente que está entrando em guerra sem saber é um absurdo. Dois problemas seríssimos quando você não entende a sua guerra. Olha isso aqui, quando você não entende a sua guerra, primeiro problema que pode acontecer: você pode desistir de guerrear algo que na verdade era um acesso para o seu chamado. O Senhor está falando: a única maneira de você entrar na promessa que eu tenho é vencer essa guerra. Qual outra chance, pensa isso comigo, qual outra chance Davi tinha de acessar o palácio? Qual era o outro momento que ele ganharia autoridade diante do povo? Foi uma chance, uma guerra. Ele falou: opa, faz sentido guerrear, porque eu estou olhando para a promessa que está por trás dessa batalha. Qual é o problema quando você não entende a sua guerra? Primeiro, você pode desistir de batalhas que o Senhor está te pedindo. Sabe uma coisa que eu tenho medo, Zayn? Eu tenho bastante medo disso, e toda hora eu fico me questionando, falando: Senhor, não me deixe não acessar aquilo que o Senhor tem para mim nessa temporada, porque eu estou fugindo das guerras que eu deveria entrar. Você já parou para pensar nisso? Será que a sua vida era para ser diferente do que ela é hoje, mas porque você não venceu as guerras que o Senhor te colocou, você está onde você está? Então o primeiro problema, eu tenho que entender, para eu não desistir das guerras que o Senhor colocou. Agora, do outro lado, escute isso, eu tenho que entender as minhas guerras. Sabe por quê? Segundo erro, quem não entende as suas guerras, constantemente
vai entrar em guerra que Deus não pediu para você entrar. Por que você está entrando nessa guerra, meu irmão? Por que você está brigando com coisa que não faz sentido nenhum? Tem gente que ele tem isso dentro dele, gosta de uma briga que eu nunca vi. Já viu? O vizinho começa a brigar, é isso aí! Você nem sabe o que está acontecendo, cara. Você toma um tiro lá no meio, você tomou um tiro e morreu à toa. Deus está falando, cara, não se meta em guerra que eu não te chamei. Não se meta em guerra que não te impulsiona para dentro do seu destino profético. Para de tentar brigar com coisa que não te leva para lugar nenhum. Agora, da onde vem esse tipo de ação? Entendimento das nossas batalhas. O que eu ganho se eu enfrentar esse gigante? Quantos aqui querem vencer as suas batalhas? Quantos de verdade você quer ter vitória dentro das suas guerras? Primeira coisa que Davi faz, antes de entrar no campo de batalha, ele dá 2 passos para trás e ele fica assim: por que eu vou entrar nisso? Porque você vai casar com a filha do rei. Opa, vou estar com o pezinho lá. Eu não vou ser o sangue azul, mas vai ter que me aturar. Eu estou dentro do palácio. Vai ter isenção, vai prosperar, vai ter um nome diante do povo. Tudo que ele olhava para Golias justificava ele entrar no campo de batalha. Você acha que eu não sei que é difícil você enfrentar suas guerras? Você acha que eu não sei que tem dia que você fala, meu irmão? Você acha que eu não sei que isso às vezes tenta nos abater, nos colocar para baixo, nos paralisar? Mas se tem algo que gera força dentro da nossa guerra, é quando a gente entende o porquê nós estamos lutando. Por que eu vou entrar nessa guerra? Por que faz sentido continuar lutando? Por que faz sentido você continuar lutando pelo seu casamento? Por que faz sentido você continuar lutando pelos seus filhos? Por que faz sentido você continuar lutando pelas promessas que o Senhor colocou? Por que faz sentido você continuar lutando? Eu preciso entender as minhas batalhas. O que farão ao homem que matar? Foi a primeira pergunta que Davi fez. Então você está anotando, anota isso aqui. Tem 3 coisas que durante a nossa guerra nós temos que nos perguntar. Primeiro, por que eu estou nessa guerra? Eu estou porque Deus mandou, eu estou porque Satanás mandou, eu estou porque a minha ignorância me colocou nesse lugar. Por que eu entrei nisso aqui? Segunda pergunta, o que está em jogo? Diante das minhas batalhas, o que... Gente, por favor, olha isso aqui. Entenda a seriedade que eu estou falando. Tem guerra que tem muita coisa em jogo. E você está cogitando desistir porque você não está lembrando o que está em jogo. Não, porque o meu ministério está difícil. É, meu irmão, mas meu ministério está em jogo. Não, porque o meu casamento está difícil, eu acho que eu vou desistir. Você já calculou o impacto de um casamento destruído? Você tem que entender o que está em jogo. Eu pergunto agora em nome de Jesus, eu não estou falando pela minha voz, escute isso. O que está em jogo por trás da guerra que você está passando hoje? Terceira pergunta, o que Deus quer gerar com essa guerra? Não olha só para a guerra, olha para o resultado dessa guerra. O Senhor, Ele quer que venhamos entender o porquê estamos passando pelas nossas guerras. Vira para a pessoa que está do seu lado, faça uma cara de profeta ungido, mas tem que ser ungido, vai, eu vou esperar você fazer uma cara de profeta ungido, e pergunta bem de verdade para ela, por que você está passando pelo que você está passando? Aí você responde assim, quer um pouco das minhas guerras? Qualquer coisa você doa um pouquinho. Fala comigo, entendimento. Pula comigo para 1 Samuel 17:33. Davi vira e fala, eu vou entrar nessa guerra, compensa. Vai ser difícil, vai ser uma batalha, mas compensa. E aí ele segue, versículo 33. Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um garoto, e ele é um guerreiro desde a juventude. Versículo 38. Então Saul vestiu Davi com a sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu a espada sobre a túnica e tentou andar,
pois não estava acostumado com aquilo, e disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E tirou tudo aquilo que havia colocado. Segunda coisa, Davi chega e fala: eu vou entrar nessa guerra. No momento que ele fala isso, Saul fala: tudo bem, só que vamos fazer um combinado. Você não pode ir do jeito que você está. E Saul pega e coloca e veste Davi com a armadura dele. Imagina isso: pega a minha armadura, agora a minha armadura é sua, para você ir para a guerra. Tem muita coisa em jogo aqui. A primeira coisa, olha isso aqui. Quando Davi diz: eu vou para a guerra, a primeira coisa que surge quando você define para a guerra, são pessoas que vão olhar para você e vão dizer: você não tem capacidade para isso. Isso podem ser pessoas ou situações. E a primeira coisa que você tem que entender, quando você decide ir para as guerras e entende as suas guerras, logo em seguida, você tem que entender isso: a sua guerra começa dentro da sua própria cabeça. A guerra de Davi não começou com Golias. Quando ele falou: eu vou, a primeira guerra dele foi: você não é capaz. Porque tanto Satanás quanto Davi sabiam que a vitória dele começava dentro da cabeça dele. Você tem que entender que quando nós estamos enfrentando batalhas, constantemente nós vamos ter pessoas e situações dizendo: você é um garoto, você não consegue, isso aqui é grande demais para você. Davi, ele vira e ele fala: quem disse? Quem falou? Eu não estou indo contra esse homem com a minha própria força, eu estou indo em nome do Deus vivo de Israel, porque ele estava definido. Você tem que entender, gente, tem coisa que o povo fala, não é para falar para impressionar, o povo fala alto para falar para ele mesmo. Você acha que Davi não estava com medo? Ele era louco? Tinha um cara de 2,90 m, com uma espada gigantesca, com uma lança de 70 quilos. Então na hora ele vira e fala: eu não estou com medo. Lógico que estava, porque eu não estou indo com a minha força. Mas Saul vira para ele e fala: você é pequeno demais. Você tem que entender que as nossas guerras são vencidas primeiro na nossa cabeça. Se você não colocar isso na sua cabeça, você vai ter muita dificuldade de vencer, porque você já está entrando em campo desistido. Saul, ele vira e fala: você não consegue. Ele fala: eu consigo. Aí já que ele viu, não tem como desanimar esse menino, então faz o seguinte, olha isso aqui, diga comigo: boa intenção. Na boa intenção, Saul pega e fala: então veste a minha armadura. E ele começa a colocar a armadura, coloca capacete, coloca couraça, coloca espada. Na hora que Davi vai tentar andar, ele não consegue andar. Ele nunca tinha colocado uma armadura. Ele falou: eu vou tirar tudo isso, eu não estou acostumado, e a minha vitória não depende da armadura. Agora escute isso, porque boa intenção nem sempre é algo que vem do Senhor. Não é porque você tem uma pessoa que te ama, que tem uma boa intenção, que vai te dar um conselho na direção do que Deus tem. Tem muito conselho na boa intenção que é contrário àquilo que o Senhor tem para você. E um dos problemas é quando você tenta lutar as suas guerras no formato das pessoas que estão à sua volta. E se eu falar para você que a sua vitória não vai ser do mesmo jeito que a pessoa do seu lado teve vitória? Não, põe a minha armadura, porque deu certo. Pega a minha estratégia, pega o meu know-how. E Deus está falando: eu não te chamei para você pegar uma estrutura já pronta, eu te chamei para depender da minha palavra. Então você começa a entender. Saul, na boa intenção, tentou colocar Davi dentro de uma caixa, e ele falou: não funciona assim, eu não estou indo. Agora, olha que interessante, diga comigo: armadura. Fala isso devagar e separado agora. Armadura. A armadura, ela tem uma dualidade. A armadura tanto é algo que é uma armadura que te protege, como é uma armadura que te tira a mobilidade. Tem muita coisa que a gente coloca na nossa vida e a gente não ganha proteção, a gente ganha rigidez. E o Senhor está falando: você está tentando usar uma estratégia, meu irmão, que você acha que está te protegendo, mas na verdade está tirando a sua mobilidade. Você acha que a sua planilha está te protegendo, e Deus está falando: não, sua planilha está tirando a sua fé. Você acha que você tem todas as estratégias necessárias, mas na verdade a estratégia está fazendo você não sair do barco enquanto o Senhor está falando: tira o pé fora.
Então tem certas armaduras, algumas armaduras, que elas não funcionam para nós. E você tem que entender: Senhor, o que o Senhor tem para mim? Diante das nossas guerras, não tente vestir algo que o Senhor não colocou sobre a sua vida. Ah, mas todo mundo funciona assim. Sua mãe já não falava? Você não é todo mundo? Ah lá, uma mãe falando. É assim, meu irmão, você não é todo mundo, não vai ser igual. Para mim foi muito libertador, porque quando eu já nasci sendo filho de pastor. E aos meus 16 anos, eu não sei o que acontece com a pessoa com 16 anos, que a cabeça ela inverte, eu não sei o que acontece. E eu falei: eu não quero ser filho de pastor, porque para mim sempre é diferente. Na escola, dentro da igreja, na rua, sempre é diferente, porque para mim tem que ser diferente. Aí meu pai pegou um dia, acho que ele ficou meio estressado, ele falou: entra no carro. E aí a gente foi andar de carro. Aí eu estava lá desabafando: para mim é diferente. Ele falou: Seite, eu vou te falar uma coisa, tá? Eu falei: é agora. É agora que ele vai me dar razão, que ele vai falar: é verdade, filhinho, você é diferente. Aí eu falei: porque para mim sempre é diferente, sempre mais difícil. Ele falou: é verdade, só vai piorar. Falei: que isso, pai? Ele falou: sabe por quê, Seite? Porque ser diferente não necessariamente é ser pior. Quando Deus colocou uma unção diferente sobre você, você acha que as estratégias, as armas, as guerras seriam iguais a de todos? Então, se você quiser viver algo em Deus diferente dos outros, você tem que entender que o processo também é diferente para você. Se você quer ter um testemunho diferente, você tem que dar o passo para fora da zona onde todo mundo está andando. Quem é que pode dizer: eu andei sobre as águas? Quando a gente chegar no céu, quem é que vai falar isso? Por isso que eu estou tentando. Não. De vez em quando eu dou uma tentada: cara, será que é agora? Porque ele fez aquilo que ninguém fez. Se você faz o que ninguém faz, você recebe de Deus o que ninguém recebe. Agora, entenda, Saul tentou vestir Davi com a armadura dele. Vamos continuar lendo a história. 1 Samuel 17, 36. Na hora que todo mundo começa a desacreditar, até os irmãos dele desacreditaram. Quando Davi chegou, olha que esses irmãos também eram folgados. Porque os irmãos, ele chega para dar a comida, os irmãos falam: o que você está fazendo aqui? Você só veio para observar a batalha? Até os irmãos desacreditaram das guerras. Sabe por quê? Você tem que entender, cara, ninguém vai entender sua guerra. Coloca isso na sua cabeça. Não tem como alguém entender uma guerra que é sobrenatural. Aí Davi pega, diante do descrédito dos irmãos, de Saul e de todo mundo, versículo 36, ele diz: o teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, porque desafiou os exércitos do Deus vivo. Quando todo mundo começou a desacreditar: cara, você perdeu a guerra, você perdeu a batalha, você está morto. Ele vira e ele fala uma coisa que é muito importante para nós. Tudo isso aqui eu estou falando antes de entrar na guerra. Ele vira e fala: antes de eu pisar no campo de batalha, anotem uma coisa: eu vou vencer. Por quê? Não é positivismo barato. Ele fala: eu vou vencer, porque eu já matei leão, eu já matei urso, e esse filisteu, é um bom xingamento, inclusive, quando você fica bravo: ô filisteu, esse filisteu vai morrer da mesma maneira. O que é isso que Davi estava fazendo? Então preste atenção. Davi era um pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas era uma função e um trabalho desprezado. Quem que é o pior? O pior vira pastor de ovelha. Fica lá, por quê? Porque fica esquecido no meio do mato o dia inteiro. E Davi ficou lá esquecido, jogado. E no meio desse processo, a missão dele era cuidar das ovelhas. Aparece leão, aparece urso. Ele não fala, mas eu acredito que deve ter aparecido raposa, lobo, sei lá o que mais apareceu. E ele vira diante da batalha e ele fala: eu já matei. Agora eu não sei o que é pior. Não sei se é pior matar Golias ou matar um urso. Já viu um urso lutando? Procura no YouTube, é sério, os ursos lutando. É uma coisa, eu não sei como ele matou um urso. E ele vira e ele fala: eu tenho história. A minha história me dá autoridade para a próxima batalha.
Eu já matei um leão, eu já matei um urso e eu vou fazer a mesma coisa. Agora, você está anotando, anote isso. A sua história é importante para a sua próxima batalha. Que história, Seide? Primeira história que Davi, ele pode afirmar. Davi, ele teve uma história de preparação. Ele ficou lá no meio do mato lutando quando ninguém estava vendo. Quando ninguém estava aplaudindo, quando ninguém estava reconhecendo. Quando ele não tinha que provar nada para ninguém, ali no campo dele, ele teve que ficar construindo a história dele. E isso é um princípio importante, porque a sua vitória em público, ela nunca é construída em público, ela é construída no particular. As pessoas vão ver o seu resultado e a sua vitória, mas ela é construída no particular. É quando ninguém estava vendo, ele estava lá no meio do mato matando urso, matando leão. Sabe o que isso me mostra, gente? Isso aqui traz um alerta, escute isso. Por isso eu falo, a sua história é importante. Fala comigo, a minha história é importante. Você coleciona o que na sua história? Vitórias ou derrotas? Porque tem muitas pessoas que a vida dela é uma vida de derrota. Perdi. E quando chega a oportunidade que vai abrir o céu sobre a sua vida, adivinha? Você não tem histórico e currículo necessário para vencer a batalha que te posiciona. Tem muitas pessoas que elas se impressionam com batalhas que vão dar acesso ao palácio. Olha essa guerra aqui, uau! E Deus está falando, nunca se trata sobre isso. Você tem que começar construindo no pequeno. Por isso não despreze as suas guerras e as suas batalhas, por menor que ela seja. Que tipo de batalha, Seide? Por exemplo, será que você consegue se vencer? Será que você consegue vencer sua disciplina? Será que você consegue vencer sua mentalidade? Será que você consegue vencer as suas emoções, ou as suas emoções vencem você toda hora? Será que você consegue vencer as pequenas crises nos relacionamentos? E Deus está falando, você tem que entender, nunca começa com Golias, sempre vai começar com um leão, com um urso, e a coisa vai subindo. Agora, eu tenho que colecionar o quê? Vitória, porque a minha última vitória me posiciona em fé para a minha próxima batalha. Você já viu o time que vem no campeonato perdendo? Quando ele entra em campo, já entra batido, porque ele está numa sequência de derrota. A mesma coisa, você precisa vencer as suas guerras. Quais são as pequenas guerras que o Senhor está te posicionando? Será que é vencer o pecado? Será que é vencer a sua disciplina, a sua rotina? Será que é vencer sua mentalidade? Eu não sei o que é, mas nós precisamos vencer. Davi, por ter história, ele chega diante do povo e fala, pode vir, porque eu já tenho histórico, eu já fiz isso com um leão, eu não sei o que é pior, de verdade, eu não sei o que é pior, você tem que escolher agora, um urso, um leão ou Golias, o que você escolhe? Ele fala, eu já venci, meu irmão, pode vir. Não é arrogância, é convicção. Se você for fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. As nossas batalhas e a nossa história, ela importa. Pula lá comigo agora para o próximo versículo, versículo 40, de 1 Samuel 17. Ele diz, eu vou vencer, eu vou contra esse filisteu. E aí ele sai daquele lugar, versículo 40, pegou o seu cajado, escolheu no riacho, fala comigo, escolheu, fala mais forte, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Eu vou vencer. Aí todo mundo fala, vamos ver. Ele sai daquele lugar, ele vai até o riacho, e a Bíblia diz, você tem que entender, cada palavra da palavra do Senhor importa. A Bíblia fala, e ele escolheu, ele só pegou a pedra? Ele fez o quê? Escolheu, ele parou e ficou olhando. Ele escolheu 5 pedras lisas. Depois de escolher, ele coloca e fala, agora vamos para a batalha. Diga comigo, escolhas. As nossas escolhas têm a ver com a nossa preparação para a batalha. Ele não foi para a batalha despreparado. Eu não sei se você já viu uma funda funcionando.
Observa isso, procura isso, você vai ver. Quando eles começam a girar, e eles, cara, é uma pancada aquilo. E ele sabia que cada imperfeição da pedra, que aconteceria na isenção da escolha dele, poderia alterar o resultado final. Eu pergunto, Deus tinha uma palavra profética sobre ele, sim ou não? Deus tinha um milagre para operar na vida dele, sim ou não? Deus tinha um chamado e uma unção sobre ele, sim ou não? Só que é o seguinte, ele entendia que ele tinha algo de Deus, mas o processo estava na responsabilidade dele. O processo de preparação, ou melhor, a unção e o milagre do Senhor não te isenta da sua parte. Ele sabia, eu vou para a batalha, Deus é comigo, mas não é porque Deus é comigo que eu não tenho que fazer a minha parte. Eu vou contra você, filisteu, porque o Senhor está comigo, mas não é porque o Senhor está que eu não vou lá escolher a pedra. Meu irmão, a minha parte eu vou fazer. Como é que eu venço as minhas batalhas? Diga comigo, preparo. Você precisa se preparar, porque tem muita batalha que o Senhor já entregou na sua mão, mas você não fez sua parte. Você não compareceu, você não estudou, você não desenvolveu, você não pensou, você não criou a estratégia. Você tem que entender, gente, a palavra de Deus não isenta a sua parte. Tem muita coisa que é na nossa mão. Vai lá, se abaixe e escolha 5 pedras lisas. Vamos lá, qual é a melhor? Essa não, e essa daqui, e essa daqui. Escolha, é preparação. Sabe uma coisa que eu temo, gente? Eu temo muito, de verdade isso. Eu temo estar em um lugar onde Deus vira para mim e diz: era para você estar mais longe, mas a sua falta de preparo não permite você chegar mais longe. Onde era para você estar hoje? Mas porque eu não fiz a minha parte, eu vou encontrar problemas no caminho que me proíbem de acessar. Ele vai lá e ele escolhe. Quais são as coisas que você precisa desenvolver? Sei, minha guerra hoje é financeira. O que você tem que aprender financeiramente? Minha guerra hoje é relacional. O que você tem que aprender sobre relacionamentos? Minha guerra hoje é espiritual. O que você tem que aprender sobre questões espirituais? A minha guerra hoje é na minha alma, na depressão, nos meus pensamentos. O que você tem que aprender? Para de colocar tudo na conta de Deus. O Senhor tem uma palavra, olha só, Deus vai fazer, mas o que eu vou fazer? Fica aqui. Manda, Senhor. Manda a testa do gigante chegar na minha pedra. E Deus está falando, escolhe a pedra. Levanta, meu irmão, faz a sua parte. O que depender de você, você tem que estar orando: Senhor, a sua graça me basta. Eu confio na sua soberania, mas enquanto a sua soberania não for atuante na minha vida, eu estou fazendo a minha parte. O Senhor vai fazer, eu confio que o Senhor vai fazer. E quando o Senhor fizer, glória, eu esqueço tudo. Mas enquanto o Senhor não faz, o Senhor vai me encontrar trabalhando. Eu vou continuar. Escolheu as pedras. Agora, sabe uma coisa que eu acho interessante? Quantas pedras Davi ele pega? 5. Quantas ele usa? Falando, ele escolheu 5 pedras lisas por nada. Não tem nada para escrever, então escreve 5 pedras. A Bíblia faz questão de colocar isso, porque Golias, quando você puxa a árvore de Golias, você vai perceber o seguinte: Golias tinha 4 irmãos gigantes. Então na hora que ele vai lá pegar a pedra, ele fala, essa é para a testa de Golias. Agora essas 4, se aqueles miseráveis vierem, é um para cada. Eu estou pronto. Eu acho que eu derrubo um, já resolve. Mas se vier outra onda, eu estou pronto. É isso que você tem que entender sobre preparação. Você antecipa, você está vendo, a guerra vem, mas se vier outra onda, eu estou preparado para a próxima onda, vamos. Ele pega uma pedra para cada testa. Como chama isso? Diga comigo, preparo. Quer vencer sua guerra? Se prepara, meu irmão. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes a gente fica subestimando. A gente superestima, no bom sentido da palavra, que Deus vai fazer tudo, e a gente subestima a nossa parte. Pode vir o Golias, mas tem uma para cada um. Ele tinha 4 irmãos. Então diga mais uma vez, preparo. 1 Samuel 17, 51. Vocês estão comigo aqui hoje? 1 Samuel 51. Davi pega,
tudo que eu falei até agora é pré-guerra. Então você reparou que você tem mais trabalho antes da guerra do que durante a guerra, né? Ele entra e fala, tudo está feito, vamos para a guerra. Ele pega, roda e manda a lapada na testa de Golias. A Bíblia diz, e Golias cai prostrado. Ele cai de frente. Agora, eu acho interessante, se você ler o texto, a Bíblia vai falar que quando Davi manda a pedra na testa de Golias, Golias ele cai morto. E você sabe, né? Cai morto geralmente simboliza o quê? Morto. Agora, preste atenção nisso, porque é verdade, é curioso. Golias cai morto. Aí entra o versículo 51. Davi correu, colocou-se de pé sobre ele, tomou a espada do filisteu, tirou-a da bainha e o matou de novo. Morreu 2 vezes. Ele pega, arranca a bainha e matou, cortando-lhe a cabeça. O cara estava morto, ele fez questão de arrancar a cabeça. Por isso você tem que começar a entender, cara, o evangelho não é fofo, tá? Olha quem é o homem segundo o coração de Deus. E eu já falei, eu sou homem segundo o coração de Deus. Se precisar, aí ele pega, arranca a cabeça, cortando a cabeça. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Capítulo 17, versículo 54. Continuando, Davi pegou a cabeça do filisteu e a levou até Jerusalém e pôs as armas dele na sua própria tenda. Olha isso aqui, olha o que o cara fez. Davi pega, o bicho estava morto, ele sai correndo. A Bíblia falou, ele correu, ele não andou. Vamos lá, gente, na calma, na paz dos... Não, ele sai correndo. Caiu. Aí ele pega a espada de Golias, arranca a cabeça do bicho, guarda a espada, olha só, ele guarda a espada, pega a cabeça na cabeçona de Golias, 2, 3 metros, pega a cabeça e sai andando com a cabeça de Golias. E aí pessoal, beleza? A Bíblia vai falar que ele andava na cidade com a cabeça de Golias. Olha o bicho que louco, ele andava, e aí pessoal, beleza? Vamos tomar um café ali? E aí depois, por fim, ele pegou e colocou a cabeça dele dentro da tenda, virou um abajur. Quando eu olho isso, eu falo assim, o que isso tem a ver com a nossa guerra? Você tem que entender uma coisa, no momento que Davi vence a sua guerra, por trás da guerra, ele estava conquistando autoridade e acesso. Ele falou, Saul me prometeu, só que tem um outro elemento, através das minhas vitórias, as pessoas vão começar a reconhecer quem eu sou em Deus. Ele pega a cabeça e ele sai andando. Daqui a pouco, não demorou muito para o pessoal começar a fazer o quê? Cantar. Saul matou alguns aí, mas Davi é o guerreiro. Ele já tinha a unção de rei, mas as vitórias durante as guerras começaram a gerar autoridade para a unção que ele carregava. Por isso você não pode querer unção sem autoridade. Cadê a cabeça de Golias? Não, porque Deus me chamou para ganhar as nações. Impressionante. Mas cadê a autoridade que você está conquistando com as suas batalhas? Sabe, por isso, gente, você tem que começar a olhar para a sua guerra, você tem que começar a entender. Tem significado. A minha guerra não é à toa. A minha guerra vai gerar uma autoridade que as pessoas vão reconhecer o que Deus está fazendo na minha vida. A minha batalha me posiciona para viver o que Deus está me chamando. Ele pega e sai andando com a cabeça. Agora, olha, se você for rápido, abra comigo lá em 1 Samuel capítulo 13, 19. Lá no começo da história, no começo da guerra, 1 Samuel 13, 19. Naquela época, não havia nem mesmo um ferreiro em toda a terra de Israel, pois os filisteus tinham dito, os hebreus poderiam fazer espadas e lanças. Por isso, todos os israelitas tinham que ir aos filisteus para afiar suas ferramentas de trabalho, enxadas, pás, machados, foices. O preço era de 8 gramas de prata por afiar os enxadões e as enxadas, e 4 gramas para afiar os garfos e os machados, e para consertar as agulhadas. Por isso, no dia da batalha, nenhum soldado de Saul e Jonatas tinha espada ou lança na mão, exceto Saul e seu filho Jonatas. Por que ninguém estava enfrentando a guerra? Porque os caras não tinham arma.
Como é que você vai para uma guerra com uma enxada? Vem. Os caras com as armas, e eles não tinha espada em Israel. E aí todo mundo está falando, cara, eu não vou, como é que eu vou desarmado para essa guerra? Não tem como. Naquele momento, por isso você vai entender que Saul, quando pede para Davi ir para a guerra, ele coloca a armadura e entrega a própria espada, porque era a única espada que tinha. A espada é a autoridade, é o acesso, é a próxima temporada. Davi vira e fala, eu não preciso, eu vou para a minha guerra com aquilo que Deus me deu na mão hoje, eu não vou ficar dependendo disso. E ele vai com a funda, na hora que ele mata, ele sai correndo, desesperado, e ele pega o que? A espada. Você tem que entender, Davi, ele não olhava para Golias como sua guerra, ele olhava para a espada como seu acesso. Essa é a minha pergunta, quais são as coisas que Deus vai liberar sobre a sua vida depois que você vencer as suas batalhas? Tem muita coisa, meu irmão, para de olhar para o, ai que dificuldade, tanto faz a dificuldade, a pergunta é o que vem depois da dificuldade? O que vem de mentalidade, o que vem de autoridade, o que vem de acesso, o que vem de responsabilidade, o que vem de colheita depois que você vence a batalha? Sabe como nós vamos vencer as batalhas? Quando você coloca justificativa, depois que eu vencer, a coisa vai ser diferente. Davi, ele entra para a guerra com uma pedrinha e uma funda, mas ele sai com uma espada, e a espada dele era uma espada que depois foi lembrada. Eles vão falar, a espada que Davi pegou de Golias é diferente de todas as outras. Tem guerra que vai te dar um acesso que você nunca imaginou. Tem guerra que vai trazer benefícios que você nunca entendeu. Tem guerra que vai trazer para você habilidades que você fala, eu nem sabia que eu poderia ter essa habilidade. Quando você passa pelas guerras e você vence, você começa a ter acesso. Davi correu e tomou a espada. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou dizendo? Toda guerra traz consigo um prêmio escondido. Sei, mas é tão difícil. Você acha que eu não sei? Agora só faz essa pergunta. Quando você vem, não se vencer, quando você vencer a batalha que você está vencendo, o que Deus vai colocar na sua mão? Ele sai dali com uma cabeça, autoridade, com uma espada, acesso. Existe um novo nível sendo liberado quando você vence as suas batalhas. Que você receba agora no seu espírito um fortalecimento dos céus, para você vencer cada guerra que você está encontrando hoje. Eu quero encerrar com você, lendo, e leia comigo, 2 Samuel, pula lá para frente, ao final de tudo. 2 Samuel 11, versículo 2. Vai recebendo no seu espírito. Existe algo diferente que o Senhor quer liberar sobre você hoje. 2 Samuel 11. Aqui, escute isso. Davi já tinha vencido muitas guerras, muitas batalhas. Só para você saber, olha, escute isso aqui. Golias não foi a primeira guerra de Davi. Davi teve outras antes. E Golias não foi a última. Depois de Golias, Davi teve que enfrentar uma guerra chamada Saul, que era o seu líder. Muito mais difícil do que vencer Golias. Depois que ele vence Saul, ele teve que vencer outra guerra, muito mais difícil que Saul. Quem era? Absalão, seu próprio filho. Você sabe que guerras dentro da sua família é pior do que qualquer outra guerra fora. E ele teve que vencer. E chega um momento onde ele é um colecionador de vitórias. Tudo que cai na mão dele, ele faz, dá certo, resolve. Só que chega um período que ele já estava no ápice. 2 Samuel 11, versículo 2. Uma tarde, Davi levantou-se da cama e foi passear pelo terraço do palácio. Do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho, e mandou alguém procurar saber quem era. E disseram, é Batseba. Se você ler o versículo 1, você vai ver que a Bíblia diz, na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu, fala comigo, permaneceu no palácio.
na primavera, na época que todos os reis deveriam sair para a batalha, Davi, ele olha e ele fala: para quê? Eu estou no palácio, eu já venci tudo, meu exército é capaz de vencer o que vier pela frente. Tanto que ele envia os seus soldados e eles vencem. Mas Davi permaneceu no palácio. O fato dele estar no palácio faz com que na hora que ele está lá no terraço, olhando, observando a natureza, ele olha lá embaixo, tem uma mulher tomando banho. E essa mulher era Batseba, esposa de um dos seus principais soldados. Ele olha para ela, e porque ele não estava fazendo nada, falou: manda chamar. E ele teve relação com essa mulher. Como se não bastasse, ela volta e fala: estou grávida. E aí fica aquela situação, fala: e agora? Como é que eu justifico que eu estou grávida? Porque meu marido estava na guerra. Aí Davi vira e fala: então coloca o marido na frente da batalha, para que ele morra. Olha isso, gente. Eu não estou falando de qualquer pessoa, estou falando de um homem segundo o coração de Deus. Só que teve um problema. O problema de Davi foi quando ele achou que ele não precisava mais guerrear. Já venci. E o momento que ele deixa de guerrear é onde ele perde a principal batalha. E a principal batalha era ele mesmo. Ele não entendeu que a guerra não eram os soldados, não eram os inimigos, não era a vizinhança, mas a guerra que ele estava enfrentando era ele mesmo. E o dia que ele não viu isso, ele então foi derrotado com um ato terrível. Olha para mim, quantos querem vencer as suas batalhas? Tá, você falou mais ou menos. Quantos querem mesmo vencer as suas guerras? Viver de glória em glória. Se você deseja, entenda, nunca pare de batalhar. O lugar mais seguro que nós podemos estar é num lugar onde a gente olha e fala: se Deus não agir na minha vida, eu estou perdido. Se Deus não fizer, eu estou morto. Melhor lugar para você estar é o lugar de total dependência. Senhor, se o Senhor não fizer, a conta não fecha. Se o Senhor não fizer, minha família não vai. Se o Senhor não fizer, a unção não desce. Se o Senhor não fizer, meu ministério não avança. Eu devo constantemente estar nesse campo de batalha. Sabe qual é o problema, gente? É quando você chega num lugar e você quer fugir das guerras. Fugir da guerra é porque você não entendeu o que a guerra significa. Davi, ele vira e fala: eu não preciso mais disso, eu já venci tudo que eu tinha que vencer, então deixa eu ficar tranquilo. E ali foi a queda dele, na primavera, época que os reis deveriam sair para a guerra. Sabe, eu vejo muitas pessoas hoje chegam: nossa, eu estou com tanta coisa aqui, eu não sei o que, minha cabeça, Eu falo: cara, arranja uma dívida, arranja um problema para a cabeça, arranja algo que vai tirar seu sono, pelo amor de Deus, porque pelo menos ali você vai ficar dependendo do Senhor. Tira da sua cabeça: ah, eu estou ficando velho, quer saber, agora eu quero o quê? Uma cadeira de redinha na calçada. Arranja um problema, vai. Você fala: Deus, se o Senhor não fizer, eu não consigo. Se o Senhor não fizer, é o que Deus disse para Gideão: tem gente demais no seu exército, 300 contra 130, para não ter como você falar: a minha vida deu certo sem a mão de Deus. Será que tem coisa que Deus está te jogando no campo de batalha que é justamente para você depender dEle? Até porque o Senhor nos conhece. O Senhor conhece tanto a gente que Ele sabe: se eu fizer qualquer coisinha a mais, esse menino aí vai se desviar. Se eu der um pouquinho mais de dinheiro, acabou. Haverão sinais. E o Senhor está falando: mantém no campo de batalha. O que Deus está falando para mim e para você hoje é: levanta sua cabeça, vamos continuar, permanece. O Senhor te sustentou até aqui e não vai ser diferente daqui para frente. Permaneça no lugar que o Senhor te mandou. Ah, isso aí está difícil, eu não aguento. Você aguenta, Deus te colocou lá. Agora, sabe o que é o mais interessante? Toda a nossa vida nós vamos ter dois tipos de batalha. A batalha que Deus permite, porque Ele quer desenvolver algo em você para a próxima temporada. Mas existem batalhas que não é Deus que manda, é Satanás. Só que Satanás, ele coloca um exército na sua frente, quando ele antes de você já detectou: se ele vencer, ele vai ter acesso a algo que eu não quero que ele tenha. Tem espada que que Satanás ele está escondendo. Coloca o exército, não deixa ele chegar, vai barrar, porque se ele acessar essa mentalidade,
essa habilidade no espírito, ele vai ser um problema para a gente. O Senhor está falando, se levante e continue guerreando. Entenda as suas guerras, permaneça fiel ao Senhor. Se você recebe isso, diga amém e aplauda ao Senhor Jesus. Aplauda Jesus mais forte, Ele merece toda a honra, toda a glória. Vamos lá, Zion, aplauda o Senhor, exalte o nome de Jesus. Nós rendemos, Senhor, toda a honra, toda a glória. Nós dependemos de Ti, nós permanecemos em Ti. Levante suas mãos onde você está, e com sua própria voz, eu quero te incentivar agora. Entregue as suas guerras ao Senhor.